Então, oi pessoal, meu nome é Márcio Lax. Há 25 anos atrás eu fundei a AMT e desde então a gente vem trabalhando para empresas que têm missão crítica no uso de tecnologia. Atualmente a gente está sofrendo uma aceleração muito grande no uso das ferramentas e todas as empresas estão migrando e fazendo acelerar a transformação digital. O que a gente tem de mais interessante nesse momento é justamente essa aceleração. A MT decidiu fazer uma série que a gente chamou de Telefone Vermelho. Esse nome foi interessante porque ele remete a uma ligação direta entre, na época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os presidentes podiam se falar. Depois veio o Batman e tal, mas o que ele representa para a gente é que a gente tem sempre um canal direto de comunicação com os nossos clientes. Nós estamos na 7ª live, a transformação digital entre os vários normais que a gente vai ter com a transformação digital que vem acontecendo. Um deles é o trabalho em rede. É você ter sempre parcerias e ter uma forma de trabalhar mais próxima, apesar de estar distante fisicamente. Você tem grandes vantagens com isso, que é a abrangência global. Essa série, então, ela traz sempre um parceiro da MT especializado em algum projeto. Nós já fizemos trabalho sobre a segurança na cloud, segurança remota, sobre a migração para a cloud, o uso de ferramentas open source e os ganhos de open source com redução de custo. Falamos sobre o OpenStack, sobre o processo de Solution Desk. E estamos hoje na nossa oitava live. Essa live para a gente é muito importante porque ela também fala de segurança, mas ela fala de um processo muito importante que é a gerência de identidade. Você poder rastrear a informação do cliente e rastrear o relacionamento com o teu parceiro, o teu colaborador, tudo de modo a estar totalmente adequado e em compliance com as exigências governamentais, enfim, que são exigidas atualmente. Para isso, a gente vai conversar hoje com duas pessoas. Uma que está sempre nas nossas lives, que é o Flávio Correia, arquiteto-chefe da AMT. Prazer ter você aqui de novo, Flávio. E também com o Mauro. O Mauro é um amigo querido, apesar de gaúcho, né? Mas ele pode se apresentar muito, muito bem, melhor do que eu falaria com ele. A única coisa que eu posso dizer do Mauro é que é muito querido. Isso ele não pode falar. Só eu que posso. Então, Mauro, eu peço que você se apresente e apresente a iTrust também, por favor. Ótimo, muito obrigado. Deixa eu tirar o mudo aqui. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pela parceria com a MT. Nós conhecemos, eu e o Márcio, em eventos nos Estados Unidos. Acho que são aquelas empresas brasileiras que dominam tecnologia o suficiente para atender seus clientes aqui e dar passos lá fora, né? A gente já passou daquela fase da síndrome do patinho feio, que a gente não consegue fazer, mas a gente consegue provar que taco a taco, em iguais condições, a gente consegue sim fazer entregas com custo-benefício para os nossos clientes. A iTrust foi fundada no século passado, lá em 99, então a gente já tem um século de experiência, né? E eu costumo dizer também que o diabo é mais sabido por ser velho do que por ser diabo. Então, os velhos diabos aqui têm algumas dicas para dar para você daquilo que a gente já passou, que a gente já aprendeu, né? A iTrust, ela nasceu como empresa de segurança de informação e evoluímos muito rapidamente para apoiar nossos clientes na automatização de processos vinculados à segurança e atendimento a auditorias. Então, a gente atende multinacional desde 2004, 2005, empresas que entraram debaixo da Sarbanes-Oxley, empresas que são auditadas logo em seguida pela GDPR, e agora está surgindo aí a LGPD, né? E o nosso objetivo é falar um pouquinho, claro, da LGPD, porque é o tema mais premente, mas o pano de fundo é gestão de acesso e identidade, né? Porque quando você tem um incidente, vamos fazer uma hipótese aqui, né? Você tinha um conjunto de joias, guardou em casa, guardava lá na sala, num cofre, e aí uma delas é o anel LGPD, os outros são colares variados e tal, e um dia foi roubado, sumiu tudo. Você chama lá um grande detetive e ele, o gênio da raça, vai fazer aquela pergunta: quem tem acesso à sala?
Como assim? Eu nem imaginei que eu deveria restringir o acesso à sala onde tem joias. Calma, on, pessoal, a gente sabe disso, né? As empresas investem ou não em gestão de identidade de acordo com o seu benefício de negócio, onde eu estou mitigando um risco ou estou vendo o benefício. Eu tenho uma carreira técnica, mas eu sou empresário muitos anos, então a conversa que eu tenho com o Márcio é mais ou menos isso. Como é que nossas empresas agregam valor, diminuem o risco e ajudam os nossos clientes a enfrentar as dificuldades que eles têm que enfrentar, não correndo mais do que o leão, né? Mas correndo mais do que os competidores que estão no mercado, e aí esses competidores, muitos deles são internacionais. Então eu estou controlando aqui um pouquinho no meu minuto, né? Mas essa é basicamente a ideia da eTrust. A gente buscou certificações internacionais, desenvolvemos produtos que estão listados no quadrante mágico do Gartner, temos parceiros sólidos como a AMT que nos ajudam a implementar e identificar necessidades de cliente. E a LGPD é mais um desses desafios que a gente tem que enfrentar e pintar o trem andando, né? Eu costumo explicar rapidamente por que existe gestão de identidade. Bom, tem uma figura que me acompanha desde o tempo que eu dava aula lá na Federal do Rio Grande do Sul, e lá por década de 90, final de 90, quando a internet estava iniciando, as pessoas perguntavam, tá, mas o que é exatamente internet numa figura? E a figura era dois cachorrinhos, né? Um deles sentado na frente de um computador, ele vira para o outro e diz, olha, na internet ninguém sabe que eu sou um cachorrinho, né? E isso cada vez se torna mais realidade agora que a gente está em tempo de pandemia, de isolamento social. Então, quem é que está do outro lado? Como é que você vai garantindo acesso ou não para as pessoas sem uma completa identificação e seguida de uma autorização? Então, esses são os pontos iniciais que a gente vai falar hoje. E de mim, quanto maior a carga, maior o burro, né? Mas eu tenho graduação, pós-graduação na área, eu fui professor da Federal do Rio Grande do Sul no curso de pós em redes, hoje eu sou professor também do curso de pós em segurança cibernética da Unicinos, então essa experiência de transmitir é uma coisa que realmente eu gosto, acredito que a nossa missão de profissionais que estão há mais de 20 anos em tecnologia, começar a transmitir isso também para que as pessoas possam aprender com os nossos erros, né? Não é preciso errar duas vezes nem reinventar a roda, tá bom? Então é isso aí, bola para frente, vamos em frente, obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Mauro. Né? Vou ficar tirando e botando o óculos aqui, tá? Não, legal. Vamos lá, né? A gente vai fazer aqui a nossa live, né? Baseado nisso que você já comentou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de identidade, com o crescente, né, das empresas adotando processos, sistemas, né, e muitas delas também tem muitos colaboradores, como a gestão de identidade pode ajudá-los, né, nesse sentido. A gente também vai falar um pouquinho da lei de proteção de dados, né, que é um ponto, né, que é para proteger os dados do cidadão, né, e muitas empresas hoje têm um conteúdo muito grande, né, de CPFs, nomes, enfim. Então, como a LGPD está vindo para regulamentar esse tipo de informação, e a gente vai, né, nivelar nosso bate-papo aqui em 5 pontos, né? Que a gente vai falar sobre a filosofia, né, da LGPD e também da gestão de identidade, né? O que a gente pode esperar. A gente vai falar sobre o planejamento, né, de implantação de ambos, né? Ou seja, tanto da LGPD, preparação, né, aquela coisa toda. E também a gente vai falar sobre a gestão de identidade em si. Depois, Mauro, a gente vai falar um pouquinho sobre cases, né? Você trazer um pouquinho da sua experiência aí, e também a MT, projetos, né, que a gente já tenha feito juntos, né, enfim. Então, vale a pena a gente destacar. A gente vai trazer dicas, né, vai falar também sobre cenários, né, que os nossos clientes aqui que estão nos ouvindo podem utilizar no futuro. E depois a gente vai falar sobre tendências, né, tendência, futuro, o que a gente espera, né, daqui para frente, né. Então, eu vou começar aqui pela filosofia, Mauro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que as empresas podem adotar, né, a solução de gestão de identidade para fazer a gestão, né, de acesso, né, de sistemas, né, de usuários, como é que você controla aquele usuário que entrou, que saiu da companhia ou que entrou de férias, enfim. Queria que você trouxesse um pouquinho desses exemplos. A gente também falasse um pouquinho, né, da LGPD, né, o quanto ela está, né, impactando as empresas, por mais que ela tenha sido postergada para o ano que vem. Muitas empresas já iniciaram uma preparação, né, e estão no meio desse curso, e outras ainda precisam iniciar, né, e que tipo de segmento
né, a gente pode dizer que estão, né, ou seja, que devem se adequar a essas duas coisas, né, tanto a gestão de identidade quanto a LGPD. Então, vou passar para você e você ajudar a gente nesse ponto. Vamos lá, são vários pontos aí. Vamos começar pela definição, né, do que é gestão de identidade, se as empresas têm ou não têm, né? Eu tenho um dos livros, acabei escrevendo um livro ano passado, que é Gestão de Identidade, Teoria e Prática. E ele mais ou menos começa assim, vamos ver se a minha lembrança me ajuda, né? Dois amigos se encontram e eu encontro você, Correia. E Correia, cara, não vou na tua cidade. A tua cidade não tem estrada. Claro que a tua cidade tem estrada. Eventualmente as estradas são ruins, tem buraco, tem motorista bêbado, tem pedestre que atravessa no meio da faixa. Então as pessoas não querem ir lá porque é ruim para os negócios, é ruim de chegar. E as empresas possuem gestão de identidade. De alguma forma, os usuários não se materializam nos sistemas. Alguém concede o direito, alguém pede o direito. Então, o processo existe. A questão é como é que as empresas vão melhorar isso e gerar evidências de que esse processo ele segue práticas mínimas de segurança. Quando eu era auditor, primeiras conversas que você tem com uma empresa, lembrando aquela que eu falei no início de quem é que tem acesso ao quarto? Provavelmente quem tinha acesso ao quarto foi quem teve a possibilidade de levar as joias, né? Como é que a gente avalia um crime, né? Meios, oportunidades e motivo. Se não tem oportunidade, não foi ela. Se ela não tem os motivos, pode ser, né? Meios. Então, meios, oportunidade e o motivo. Então, para garantir a LGPD, por exemplo, que é uma das normas que visa proteger teus dados contra uso indevido, contra acesso não autorizado. Vamos tentar simplificar as coisas. O Einstein dizia que se você não conseguir explicar as coisas de uma forma razoavelmente simples, é porque você não conhece o assunto, né? E nós, modestamente, estudamos isso já há 20 e poucos anos, né? Então, proteger os dados contra acesso indevido, acesso não autorizado. Algumas empresas já fazem proteção de dados por outros motivos. Por exemplo, um banco, a gente tem vários clientes bancos, eles protegem as informações como CPF, número de cartão de crédito, senha e acesso, por uma razão que acredito que todos vão facilmente entender, né? Dinheiro as pessoas roubam e dá um prejuízo direto para a instituição, que é o banco, direto para o seu cliente, que é o banco. Então, o proteger informações, ou pelo menos proteger algumas informações, é algo que as empresas já fazem, tá? O que aconteceu é que a LGPD vai entrar numa seara onde empresas que normalmente não exerciam essa proteção, porque por uma razão de negócio não viam possível prejuízo no mau uso ou vazamento ou uso indevido desses dados. Então as empresas vão ter que sim se adequar a tratar isso de custo-benefício. Não dá para tratar a LGPD de modo isolado, porque você precisa ter processos para garantir essa continuidade, né? E um exemplo que eu dou, eu ia dar um exemplo mais adiante, mas depois eu repito, né? Eu sou um pouco disciplinado, então eu vou ficar pulando entre os assuntos, desculpa. Mas que um hospital em Portugal, por exemplo, de Barreiros, levou uma multa de quase 500 mil euros, 460 mil euros, alguma coisa assim, porque havia médicos demitidos com acesso ao sistema, havia enfermeiro que trabalhou no intensivista, depois trocou de cargo, foi para a burocracia e continuou com acesso a prontuário de cliente. 450 mil euros. Isso tem a ver com o quê? Isso é gestão de acesso à identidade. É o detetive perguntando quem é que tem acesso ao quarto, essa pessoa roubou as joias. Tá? Então, a filosofia por trás de você implantar um bom processo de gestão de identidade é, primeiro, você tem esse processo. Tá? O que é preciso é identificar a melhoria dele, levando em conta o custo e o benefício. Em última instância, é uma decisão de negócio. Eu sempre falo que a missão de profissionais de TI, profissionais de segurança como nós, é transformar o bit byte em decisão de negócio, de forma que o gestor possa olhar e dizer, ok, esse investimento vai me mitigar o risco e vai eventualmente diminuir meu prejuízo. Outro investimento, não. Ou seja, tem duas respostas certas e uma muito errada em segurança de informação. Se você é dono daquele ativo, você pode ver o risco e assumir o risco. Você tem um carro no Rio de Janeiro. Você não faz seguro de carro porque se roubarem o carro, beleza, eu tenho dinheiro para comprar outro, não quero gastar com seguro de carro. Você assumiu o risco. Você pode não assumir o risco e fazer um seguro do carro. A resposta errada é, puxa, eu nem sabia que podiam roubar carro.
Tá? Então, essa tradução do bit byte é que é a nossa missão, para que o gestor possa olhar a que intensidade eu invisto em processo de educação das pessoas, em ferramentas de controle, mas é muito importante, e aí serve para a LGPD, para a Sarbanes-Oxley ou para outros processos que venham a surgir, que ele leve em conta e que esteja em condições de demonstrar sua boa-fé e que fez o melhor possível ou no alcance da organização para efetivamente proteger os dados. E aí eu vou me permitir me estender um pouquinho e contar um outro caso também. Tempo que eu morava em São Paulo, viu que já morei com tudo que foi biboca, né? Depois eu vou contar umas histórias da Califórnia ali. No tempo que eu morei em São Paulo, eu fui perito 2 vezes. Um perito por uma empresa que me contratou para acompanhar um processo na corte e outro perito judicial. A justiça me descobriu lá e me contratou para acompanhar também o processo. Sem entrar muito em detalhe, era um processo de vazamento de informação. Tudo a ver com a LGPD, né? Só que vazou a informação e foi usada indevidamente. Um deles era uma empresa metalmecânica e outro era um banco. A metalmecânica foi na frente da corte, lá no juiz, disse, olha, seu juiz, todo mundo sabe que ele não poderia fazer isso. O juiz, com outras palavras, mais educadas, é claro, todo mundo quem, ô cara pálida? Eu não sabia, tá me chamando de burro? Já o banco apresentou, olha a similaridade com a LGPD, e quem já estudou um pouquinho do espaço da LGPD, tá? Tá aqui a lista dos nossos ativos mais críticos. Tá aqui a análise de risco que nós fizemos com um especialista para quantificar o risco e impacto. Tá aqui a política de segurança dizendo que não pode fazer isso. Tá aqui o treinamento. Inclusive o nomezinho do fulano tá aqui, ele fez o treinamento. Tá aqui o nosso controle de acesso e identidade, o cara burlou. Ele foi lá e o juiz disse, olha, vocês fizeram tudo que uma empresa de boa-fé faz. Eu estou vendo que houve um esforço legítimo, envolvimento dos executivos. A má-fé está com aquele sujeito lá. Tá? Então, se você comprova exatamente que existe uma decisão executiva, que existe boa-fé e você fez o que está a seu alcance, já é meio caminho andado. Nos próximos minutos, agora, a gente vai detalhar um pouco mais como é que faz isso tecnicamente. Muito legal a tua visão, e é interessante quando você fala, Mauro, sobre as perguntas que são feitas. É interessante porque eu me coloco na posição do nosso cliente ou do nosso potencial cliente, e ele tem um mar de opções, né? Na verdade, as grandes empresas têm interesses comerciais de vender seus produtos de qualquer maneira. Ele quer primeiro vender o dele e depois ele resolve o resto, né? E geralmente você tem respostas às perguntas que você não fez, né? Ou problemas que você não tem, né? Tem até aquela frase, eu vou botar um espantador de girafa aqui, e aí, depois de um tempo, você diz, apareceu alguma girafa? Não apareceu. Então esse espantador está funcionando, né? Mas aqui não tem girafa, então como é que você vai saber que o seu troço funcionou ou não? Esse é um desafio grande. Mas agora as coisas ficam mais claras. Primeiro, essa interoperabilidade, a quantidade de sistemas que você usa, a quantidade de plataformas. Em parte, os seus dados estão com o fornecedor, em parte estão contigo, em parte estão com o colaborador, e aí passam pela experiência do seu cliente. Isso tudo é muito complexo, e se você não tiver um bom processo para lidar com isso, fica difícil você evidenciar, como você falou, Mauro, a boa-fé está com quem, né? Lá na AMT, a gente tem um processo muito legal, que a gente chama de Cloud Assessment, né? No Cloud Assessment, que a gente está oferecendo ele agora gratuitamente, vocês se entrarem na nossa página, vocês vão poder se inscrever e solicitar. A gente faz uma entrevista onde a gente pergunta ao nosso cliente de quem é a responsabilidade de cada uma das ações. Obviamente, o Mauro sabe disso, porque a gente faz alguns projetos juntos. A gente, em vários casos, e agora é impressionante como é que aumentou o número de casos de ter uma disciplina que é a gestão de identidade. Nos casos dos projetos que são da MT, nós assumimos. E o Mauro aí pode falar um pouquinho mais sobre esse planejamento. Como é que o que você acha relevante nesse planejamento? Quais são os diferenciais necessários? Em que situações as pessoas devem ou precisam se preocupar em gerenciar a identidade? Que, de fato, não é só a LGPD, né? Não é
é um ativo seu. Os dados transformam-se em informações e passam a ser a base da sua estratégia. Há quem diga que os dados são um novo petróleo, né? Então, você tem que proteger, né? E aí você ter esse rastreamento, ter tudo isso, é muito legal. O que você fala, então, Mauro, para a gente sobre... Bom, eu tenho um problema de gestão de identidade, ou eu não tenho, como é que eu faço o plano para isso, né? Não vale falar contrate a MT, porque isso aí todo mundo já sabe. E nem contrate a e-trust, também todo mundo já sabe. Né? Vamos lá. Começando pelo início, né? A empresa precisa de gestão de identidade para estar par e passo com os seus competidores. Se você está pensando em transformação digital, pensando em entrar no mundo digital, eu sempre dou aquele exemplo, né? Vai lá o CFO, o presidente da empresa, a turma do board, fazem palestra, assumem a ideia de transformar digital, que é melhorar processo, dar poder para o teu cliente, oferta personalizada, né? Quem é de varejo, ou mesmo, qualquer empresa hoje vive da venda. E quando a oferta é personalizada, você efetivamente atende a expectativa do teu cliente. E aí você monta toda essa camada bacana lá em cima com as pessoas, e quando chega na hora do vamos ver, você tem um técnico recebendo um chamado por e-mail e indo manualmente no sistema cadastrando uma pessoa. Como eu já contei em outra vida, eu fui administrador de rede grande. E aí o meu dilema era, eu tenho que cadastrar 50 pessoas, 100 pessoas e tal. Aí eu colocava aquele cara bom, profissional, com conhecimento, motivado. Quando chegava na metade, ele pedia para ir embora, porque isso não é trabalho braçal, repetitivo. Seres humanos inteligentes, motivados, desmotivam e não querem fazer. Eu colocava, então, quem? Alguém não muito inteligente, eu estou maluco, eu vou colocar alguém com senha de root administrador a mexer nisso. Então, você tem que automatizar. E aí, já respondendo um pouquinho no plano, planeje objetivos alcançáveis, né? Já também adiantando o que não fazer lá adiante não queira fazer tudo. Tudo é muita coisa. Gestão de identidade resolve vários problemas, mas não resolve todos os problemas e, com certeza, não resolve todos ao mesmo tempo. Então, se você é um profissional de TI, infraestrutura de segurança, muito bem, o que está na tua alçada? Imediatamente está na tua alçada um processo, conversando com o RH, que todas as pessoas que entrarem, você cria direitos. Todas as pessoas que saírem do grupo, você revoga os direitos. Nesse meio tempo, você verifica, por exemplo, troca de cargo ou departamento e dispara uma revisão. Concessão, revisão, revogação, cabe na mão de uma pessoa famosa aí, né? Mas se tiver mais um dedo, cabe também o que eu chamo de contas órfãs, né? O que é o contas órfãs? Contas órfãs é uma pergunta também que me faziam quando eu era auditor. Bacana, o que me pediam para fazer quando eu era auditor. Você provou para mim que consegue criar direitos quando a pessoa chega, provou que consegue revogar quando ela é demitida, você tem um processo de revisão periódica, mas e se algum bandido tiver acesso à senha administrador lá do teu sistema e começar a criar usuário manualmente? Como é que você fica sabendo? Então, você tem lá 50, 100, 200 pessoas na tua empresa. De quanto em quanto tempo você sai atrás dos e-mails de aprovação, se é que tem e-mails de aprovação, e vai verificar lá no teu sistema, daquelas tuas centenas de pessoas, se os direitos estão corretamente conectados? Não faz, porque não é viável fazer. Se você tem 1000 pessoas, você nem planeja fazer. Tá? Então, o impacto é muito grande. Então, esse é o básico do gestão de identidade. Então, planeje esse básico, porque ele normalmente está no alcance e é visto como uma melhoria de infraestrutura. E mais do que isso, o negócio, aquele pessoal que está dando palestra lá sobre transformação digital, que planejou no marketing a integração, eles esperam que o TI, infraestrutura, segurança de informação, tenha um processo eficiente e eficaz de criação, revogação e revisão e contas órfãs, automatizado. Eles esperam isso. Talvez não tenham te dito, mas é bom perguntar, porque com certeza eles esperam isso. Se você disser para eles que vai suportar a transformação digital com um sistema de chamado e um técnico correndo para lá e para cá, anotando numa planilha, eles vão dizer, não, isso não vai funcionar. Tá? Então, antes de você ter um problema grande com milhões investidos, pense nisso. Nesse processo também de migrar para a nuvem, onde as empresas saem muito da sua premissa e vão para a nuvem, deixa eu lembrar meu tempo de auditor e também meu tempo atual, onde a gente ajuda clientes nos processos. Não vou citar nomes, mas grandes data centers, por exemplo, você vai visitá-los, e eu muitas vezes os auditei, eles
raras vezes fazem esse assessment que o Márcio perguntou, tá? Você acaba comprando o pacote, afinal é o melhor pacote, o mundo todo usa, aquele negócio bacana. E eu tenho uma roxa também cheia de clichê, né? Mas eu costumo dizer também que a desgraça é órfã. Aí você vai conversar com o pessoal e aconteceu uma invasão de dados. E essa invasão, quem é o responsável? Bom, se ninguém te perguntou, como por exemplo no assessment, backup fica com você ou fica comigo? O controle de acesso ao dado, tipo criação, revogação, revisão, contas órfãs. Teve um consultor lá, teve um careca numa live que falou sobre contas órfãs. Eu fiquei pensando nisso. Quem é que controla isso aqui? Eu ou você? Tá? Se isso não estiver claro, e infelizmente algum incidente vai acontecer, você corre o risco de ouvir, mas você não leu o contrato? Poxa, isso não é hora de falar de contrato, né? O Roosevelt usou isso na Segunda Guerra, né? Se a casa do teu vizinho está pegando fogo, você empresta a mangueira para apagar o incêndio. Você não assina, você não pede para ele assinar um contrato de devolução depois do uso. Então, certas situações você tem que pensar antes. Então, planeje teus objetivos que estejam no alcance, num primeiro momento, que não mexa com a estrutura da empresa, que normalmente que a empresa já espera que você faça. Criar, revogar, revisar, contas órfãs, reset senha, aquela coisa básica. Feito isso, você já tem uma base, vai sobrar tempo para a equipe e vai ganhar credibilidade com relação ao negócio, porque as coisas vão começar a andar rapidamente. Você primeiro entregue aquilo que esperam que você entregue. E a partir daí pode ser proativo, falando, por exemplo, de governança, que é uma camada necessária, que seria a revisão de direitos em certas situações, seria pensar em segregação de função, relatórios, indicadores gerenciais, mapas de risco. Então, indo passo a passo, teu planejamento resolva esses principais gaps imediatamente, entenda quais são teus riscos naquele momento. O Márcio falou de espantador de girafa, eu já, por várias vezes no Rio de Janeiro, respondi a questionários de empresas de análise de risco sobre a possibilidade de congelamento da Bahia, que impediria os navios, né, de atracarem e fazerem os dados. Baixa de 4 metros. Então você faz análise. Aconteceu isso nos últimos 5, 10 anos? Não, então a probabilidade é baixa. Tá? Mas, por outro lado, um pouco de burocracia, fazendo advogado do diabo, nesse caso, um pouco de burocracia é bom, porque isso às vezes vai cair num cara na Noruega que mal e mal sabe onde é que é o Brasil. Bom, talvez ele saiba que é Rio de Janeiro, mas no processo dele ele vai olhar, tá, ninguém congela? Não, ninguém congela. Passa. Opa, esse aqui não me disse se congela ou não. Ele vai analisar, fazer uma análise, mandar um e-mail perguntando qual foi o último congelamento da Baía, da Guanabara e tal, aquele negócio todo. Então, às vezes, é bom você ter a formalização e a burocracia, porque o outro lado pode não necessariamente entender. Essa é a camada governança, que você vai implantando controles e vai colocando informações. Eventualmente, lembra do primeiro exemplo, você pode estar na frente de um juiz que não entende de TI, não entende de tecnologia, mas conhece o processo. Então, você tem que estar pronto para ter a tecnologia implantada, os controles implantados e coletar evidências disso que componham no processo, e esse processo tem que fazer sentido para quem manda na empresa, seja o dono, seja os diretores, seja o board, para que eles possam tomar a decisão de bom senso. Lembra? Custo-benefício. Vou construir um pavilhão, vou colocar material lá dentro. Vou colocar extintor de incêndio em todas as portas? Não, mas e se pegar fogo? Se pegar fogo, eu perco a mercadoria. Pode, está no poder dele. Não, mas trabalha gente lá. Não, então não dá, porque se pegar fogo e morrer gente, não dá. Então, analisar o risco é isso, é esse atendimento personalizado, tá? Não escapa muito. É por isso que muitas empresas não investiam em segurança de informação, porque a segurança não é genérica. Não existe, assim como não existe o bom sensol genérico, né? Que se existisse, que maravilha, né? Eu acho que é o Pascal que diz no início do discurso do método que o bom senso é a virtude humana mais bem distribuída. Tu pode falar com qualquer um, ele gostaria de ser mais alto, mais bonito, mais rico, mais bom senso. Não, bom senso eu tenho o suficiente. Isso tá legal. Análise de risco, quando você faz com um grupo, é, em última instância, a validação do teu bom senso. Olha, você acha que é bom senso, mas fazendo deixar o teu servidor aberto na cara da internet não é bom senso. Os caras vão invadir, vão levar dados. Então, camadas de controle e esse assessment, aonde você deixe claro com o teu produto de serviço aonde começa a tua responsabilidade e onde termina a minha, tá bom? Legal, Mauro. Boa dica aí. Eu acho que depois a gente vai estudar, mudar o nome de Cloud Assessment para Cloud Bom Senso.
Porque, assim, o Cloud Assessment justamente é a gente trazer para o nosso cliente, né, ou seja, esse bom senso, né, de como definir uma arquitetura, né, para aquela infraestrutura que ele está fazendo, que ele pretende fazer para a jornada para a nuvem, né, definir a matriz de responsabilidade, como você falou, perguntar, né, quem é que vai cuidar do backup, quem é que vai cuidar da gestão do servidor, quem é que vai cuidar da gestão de identidade, quem é que vai cuidar da segurança, enfim. Então, ali você define as fronteiras, né, de responsabilidade, né, tanto do provedor quanto do cliente, né, e eu acho que um dos pontos mais importantes também é o acordo de nível de serviço, né, qual é a disponibilidade que você vai entregar, qual é a segurança que você vai entregar, e o principal que a gente vem falando em todas as séries, né, o telefone vermelho, né, como é que o cliente se comunica, né, com a MT para que ele possa ser atendido rapidamente ali, caso ocorra algum evento, alguma situação, né, que ele precise falar com alguém, para ele não cair numa situação, né, de robotizada. A gente não tem isso na MT, né, o atendimento é humanizado, quando o cliente liga para o nosso Solution Desk, cada profissional sabe exatamente com quem está falando, que tipo de negócio aquela empresa tem, né, qual é a criticidade que ela tem, enfim. Então, isso é feito no Cloud Assessment, que é importante. Mas agora eu queria, né, que você falasse aí sobre cases, né? Eu sei que a eTrust ela é muito forte em vários segmentos, né? Segmento de varejo, segmentos aí de indústrias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de casos de sucesso, ou não, né? Que você também tenha presenciado. Acho que também vale a pena a gente falar daquilo da onde projetos que a gente tem errado, né? Que são lições aprendidas, e é bom a gente trazer também isso para o público. E também, né, falasse um pouquinho aí sobre a preparação, né, das empresas para a LGPD, né? Como eu falei um pouco antes, muitas empresas já iniciaram esse processo, mas deram uma interrompida, né? Ou voltaram aí, estão fazendo de uma forma mais cadenciada por conta da extensão do prazo. Mas queria que você falasse, né, desses cenários, né? Trouxesse cases para a gente, tanto de LGPD quanto de gestão de identidade. Falando inicialmente da comunicação e do combinado não sai caro, né? Puxando para a segurança de informação, um dos grandes fraudadores, tem até um filme famoso que ele Pega-me se puderes, que o DiCaprio fez, aquele baseado em história real. E uma das coisas que o cara dizia, e ele disse de verdade, era: as pessoas sabem o que você diz para elas. Tá? Então, se você não falou para a pessoa, não houve uma garantia de transmissão da informação, quem é de tecnologia, o AC, né? Foi e voltou, o acknowledge do pacote, você não sabe se ela sabe. Então você está partindo de um pressuposto que logo depois, mas eu achei que era isso, né? Quem acha vive se perdendo, não é assim que funciona. Tá? Tem que definir exatamente as responsabilidades. Muitas vezes ela dá uma impressão de leveza, você não define as responsabilidades, né? Não estou vendo, faz de conta que isso não aparece, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, não é quando, é se você vai sofrer algum incidente, principalmente nesse movimento para a nuvem, né? Então, fazer essa movimentação para a nuvem. Cases de que específico de LGPD, a gente tem muito pouco case no Brasil ainda, então vou me socorrer um pouquinho da Europa, da GDPR. Nós temos 2 casos que eu estudei um pouco, até para apresentar para os alunos, que o meu curso é de processo de segurança de informação. O Hospital de Barreiros, que levou uma multa singela de 460 mil euros, e foi porque, como eu mencionei no início, né, tinha médico demitido com acesso a prontuário, enfermeiro que trocou de cargo com acesso a prontuário. Bom, começa por aí. Se você está num processo desses, você tem que garantir um fluxo de concessão e revogação. Esse não tinha nada. Isso é um erro grave, você não tem nada. Casos em que a gente aprendeu com o processo, a eTrust está nesse processo já desde 99, como eu mencionei. O primeiro gestão de identidade nosso foi implantado em 2004, 2005. Então teve coisa que a gente levou um ano para aprender, tá? Só que foi lá em 2006, 2007, a gente já sabe. Uma das coisas que às vezes é difícil convencer o cliente, e aí talvez o erro seja aquele, vamos fazer o que o cliente pediu, quero automatizar todas as minhas aplicações. Tudo é muita coisa, principalmente ao mesmo tempo. O projeto fica grande demais, você não consegue fazer, não dá tempo de fazer pequenas entregas, e se você não tem pequenas entregas,
as pessoas cansam, tá? E cadê o resultado? Cadê o resultado? Precisa de mais verba, mais recurso, mais tempo sem resultado. Por isso a minha recomendação no início ali de defina metas e objetivos, né, alcançáveis de curto prazo, um projeto de 6 meses, depois uma segunda onda de mais 6 meses, para que você vá ganhando credibilidade. Então esse foi o grande ponto. O outro é que é preciso efetivamente você ter planejado, você ter algum tempo para não só mexer no hardware e no software, mas para adequar processos. Tá? Então, eu vou contar o caso aqui, não deu exatamente errado, deu certo. Né? O Bob Dylan tem uma frase que eu adoro, né? Que é there is no success like failure, and failure not success at all. Né? Então, não tem nada pior que o sucesso, e a falha nem sempre é falha mesmo. Né? Nesse caso, era um cliente que ele faz muitos anos, já faz mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, ele tinha que atender Sarbanes-Oxley literalmente em 30 dias, né? Aquele cara que conversa, ofertou, não, agora não, ó, tem 30 dias, vai baixar o auditor aqui. A gente implantou gestão de identidade em 30 dias. Eu não implanto mais, tem processo torto até hoje, tá? Mas resolveu o problema dele, passou na auditoria, ninguém perdeu seu emprego. Então você tem que tomar cuidado que o projeto ele tem que efetivamente levar o bom senso da empresa, tem que seguir o bom senso do custo-benefício e estar, de alguma forma, vinculado aos objetivos maiores da empresa. Isso vai tornar o teu projeto mais perene. Então, pense a longo prazo, divida ele em pedaços e comece a implementar aos poucos. Tudo é muita coisa, todos é muita gente, nunca é muito tempo. Tá? Que mais? Case que eu estava falando, de case desse ponto. Bom, cases positivos, tá? O gestão de identidade, nós temos cases, por exemplo, de banco, tem um case que é público de um banco, em que ele menciona, é um banco razoavelmente grande, deve ter umas 4, 5 mil pessoas, que ele reduziu mais de 1.000 chamados no helpdesk só com reset de senha, que é um pedacinho do gestão de identidade. E olha a conta que ele faz, não é só o atendente que trocou a senha em minutos, em 1 minuto e não em 10 minutos ele tomar café, mas o cliente não estava parado esperando. Tá? Então você tem o custo de perda de oportunidade que é enorme, que as empresas não notam isso. Então, voltando para a transformação digital, para atendimento LGPD, a automação desses processos de forma inteligente. E o que é de forma inteligente? Quais são os processos que dão mais trabalho, que custam mais energia, e preferencialmente de pessoas de mais alto nível, nobre? Então, eu sei de empresa que faz revisão de direito em planilha. O TI, a compliance, de vez em quando gera lá um conjunto de planilha e manda lá para os gestores. Como auditor experiente, se eu não for um auditor experiente, nunca vou ser, né? Você chega na empresa e se sente enrolado. Tá? Na boa. Eu levo um documento desse tamanho, assim, com dezenas de páginas, uma planilha, eu sou de TI de muitos anos, eu via, mas eu não entendia o que aquela transação queria dizer. Você está querendo me dizer que um gestor de negócio pegou uma planilha em Excel, olhou, avaliou e fez uma avaliação eficiente? Não fez, gente, é para inglês ver. Tá? Então, cada vez mais o processo de atendimento à segurança ele tem que ser algo que você efetivamente acredite, e porque a boa segurança é que vai trazer a governança, e a boa segurança é ter os objetivos claros e usar de boa fé, tá? Parar um pouco aquela história do inglês ver, de mandar papel para o auditor ou internamente. É o auto-engano, é o pior dos enganos, né, dizia o Renato Russo, né? Então, essas são as principais dicas. Escolha bem teu fornecedor. O fornecedor local tem, sim, vantagens. Eu tenho case de cliente que menciona que a iTrust, que eu imagino que é o mesmo caso da IBNT, pelo que a gente conversa, BT que a gente conversa, a gente resolve o problema do cliente 2 vezes mais rápido do que o tempo que ele levava para explicar o problema para o estrangeiro que atendia ele em algum lugar com um fuso horário diferente. Então, isso vai somando isso tudo, isso forma uma diferença enorme na competitividade e na sobrevivência do mercado. Não vamos ser ingênuos, o retorno agora da pandemia não vai ser fácil para ninguém, tá? E vai ser muito importante que você consiga otimizar seus recursos e usar, por exemplo, a equipe de TI e a equipe de compliance e governança para ajudar a pensar negócio. E tarefa repetitiva, manual e sujeita a erro, você joga para a gente aí que a gente automatiza. É legal você falar sobre isso. O Correia sugeriu, primeiro a gente deu uma olhada na filosofia da gestão de identidade e várias outras questões
vieram aqui nessa nossa conversa, né? O primeiro ponto assim que eu tenho percebido é que a dimensão aumentou demais do uso da tecnologia, sem dúvida. Então, quando você fala em dicas, a primeira dica que eu dou é você focar no seu negócio, né? E é interessante que antigamente as empresas tinham uma falsa impressão de que, não, isso aí é só para quem é gigantesco, para quem é monstruoso. Mas com a transformação digital, as coisas mudam. Você pode ser uma empresa de uma pessoa só, cheia de robôs e automações trabalhando, mas com certeza você não vai ser uma empresa de um único aplicativo. Você vai ser de vários aplicativos, de vários bancos de dados e, naturalmente, de vários clientes. E aí você rastrear as fronteiras é uma coisa que você precisa saber. Você tem que ter um controle mínimo disso aí. Se você for fazer na mão, esquece. Quer dizer, se você for de um funcionário, com certeza vai precisar. E se você for de 1 milhão, também vai precisar. Então, esse momento é esse. Quanto às dicas, né, que você colocou, eu acho muito legal, Mauro, essa visão, porque a principal dica é focar no negócio e escolher parceiros que possam te ajudar nas outras fronteiras que são necessárias, mas não são um negócio. Fim, né? Então, aqui a nossa parceria muito nos honra, né? Porque a gente tem uma parceria com a iTrust, que é uma empresa que faz ombro a ombro, tem clientes fora do país, nós nos conhecemos no exterior, inclusive, e a gente aposta bastante na iTrust, no trabalho de vocês. É uma empresa que dá orgulho para a gente, não como parceiro só, mas como cidadãos, né? Porque não é fácil brigar com tecnologia, com gente que tem investimentos de outra ordem, outro momento. Então, tem que ser realmente muito bom para a coisa andar. E a gente tem, na AMT, nesse momento, sido muito procurado justamente por conta do Cloud Assessment, né? Porque muitas vezes você está preparado ou você coloca uma estrutura para trabalhar sem definir a matriz de responsabilidade. Não adianta só tecnologia, você tem que ter um processo, você tem que ter uma atitude, você tem que ter tudo isso pronto para que você possa medir os seus indicadores de desempenho e seguir o caminho com o desempenho que você quer. O Cloud Assessment, que é uma ferramenta que a gente usa, ele define exatamente isso, não só a parte de gerência de identidade, mas também outras aplicações e outras responsabilidades, que podem ser da AMT, podem ser de outro fornecedor ou podem ser de um parceiro. No caso específico da LGPD, talvez seja uma das poucas apresentações que vocês tenham visto que não tem nenhum advogado conversando, né? Pois os advogados também são nossos parceiros. Quer dizer, essa parte a gente não faz, quem faz é o advogado. Se há necessidade de um mapeamento de processos e também o envolvimento, também a gente tem parceiros para isso. Então, essa situação ela é um conjunto de parceiros, como eu falei no início. Uma das questões da transformação digital é que você não pode contar mais com modelos hierárquicos da época do comando e controle. Você tem que trabalhar com modelos em rede. E aí, no modelo em rede, você tem que ter processo e uma atitude de trabalhar um pouco diferente, que é dividir essa responsabilidade, de ter uma forma de trabalhar. Então, isso meio que resume as minhas dicas, né? Sobre como conduzir o processo. Mas no teu caso, Mauro, que é exatamente que é um produto específico, um produto que está ranqueado no Gartner como uma solução de primeira linha, né? O que você vê assim de dicas? Se o cara, que tipo de experiência você tem nisso aí, boa ou ruim? Às vezes as ruins, né, como você falou, são melhores do que as boas experiências para o aprendizado, né? Vamos lá. Tem um profissional do Gartner, eu vou citar o nome dele, que eu gosto muito dele, o Earl Perkins. Ele foi o que escreveu o primeiro paper de gestão de identidade e governança lá por 2011. Casualmente foi o paper que a gente entrou no primeiro paper, né? E ele é, na minha opinião, a segunda pessoa que mais entende de gestão de identidade no mundo, né? A primeira, a modéstia me impede de declinar o nome.
Então, esse profissional do Gardner, ele costumava dizer que a gestão de identidade é o último perímetro. E que deixou de ser o crime do futuro. A gente falava, a gestão não vai ser o crime do futuro. Não, ele é o crime do presente. Algum tempo atrás, no passado, as pessoas queriam roubar um valor que você tem. Pulava o muro, roubava a tua TV, roubava teu computador e tal. Hoje, o bandido busca roubar até a tua identidade. No momento que ele se personificar com você, ele vai poder fazer aquilo que você faz, e com dificuldades enormes depois para você refazer, né? Tem implicação até social isso no mundo internet, de reputação. Então, esse é o último, a internet, a gestão de identidade, enfim, é o último perímetro. E a transformação do mundo, ela levou a duas coisas, como está acontecendo nesse mundo digital. Mesmo que você seja uma empresa de um homem só, o nosso menor cliente da iTrust tem 30 ou 50 pessoas, uma empresa de investimento que mexe com altos volumes, tem uma dezena de pessoas. Ele tem que ele dorme melhor, dorme mais tranquilo, tendo um sistema de gestão de identidade que garante processos para ele. E qual o processo? Agora que nós estamos em home office, grande parte das empresas, todo mundo virou filial. Muitos anos atrás, quando eu era jovem, no início da minha carreira, eu comecei como pré-venda em uma empresa que tinha sede no Rio de Janeiro até. E eu era da filial do Sul. O que você está falando no século passado, Mauro? No século passado. Era no século passado. E o que eu falava depois, a síndrome da filial. Na filial, você não tem o protocolo tapinha no ombro, você não vai na sala lá do correio, correio, me dá aquele acesso, resolve aquilo para mim. Não, você tem que achar a pessoa por telefone, você tem que mandar um e-mail, você tem que agendar alguma coisa com ela. Hoje estamos todos filiais. Todo mundo que trabalhava na sala do lado do provedor de recurso agora estão em casas, pode estar a 10 metros, mas está a 10 mil quilômetros. Então, isso vai abrir uma necessidade de processo. Tá? Então, a dica, ponha na cabeça que o protocolo tapinha no ombro não vai prosperar mais adiante. E se você insistir nisso, você vai ficar para trás. Tá? As empresas que tiverem métodos mais ágeis de trocar informação, que envolve, para trocar informação, envolve ter recursos concedidos, vou insistir de novo, né? Concedidos, revogados, perfeitamente revisados, e, se possível, preferencialmente automatizados naquilo que te cause maior trabalho manual. E nessa movimentação para a nuvem é ainda mais importante, porque você literalmente está com um pé na estação e um pé no trem. Tá? E se não tomar cuidado, o trem anda e você fica naquela situação cômica e desagradável de se equilibrar, né? Acontece muito em barco também, né? Uma cena comum, né? de gag, de cômica, né? O barco vai abrindo, o que é isso? Pô, você está lá com o teu sistema na premissa, tá? Lá teus servidores, os teus VM, falei o nome de produto, mas enfim, as tuas máquinas virtuais gerenciadas para aquele teu pessoal de confiança, e aí num belo dia você tem que ir todo ou em parte para a nuvem, a máquina saiu do teu olhar, saiu da tua frente. Como é que você controla isso sem gestão de identidade? Eu estava na mesa, já faz quase 20 anos, uma grande multinacional, internacional, eles contrataram a iTrust no momento que eles estavam trocando as informações do seu data center de interno para um data center externo. Tá? E uma das ações que estavam sendo feitas era a senha ia ser colocada num sistema de controle de senha em dupla custódia. Uma parte com a segurança da empresa e a outra parte com o prestador de serviço, que era o terceiro. E foi muito engraçado que eu estou na mesa de ouvinte aqui, né? Eu sou o cara da gestão de identidade, e o security officer dessa empresa americana comentando né, para outra, que também era uma multinacional americana, que estava assumindo o data center. Olha, eu vou tirar a senha dupla custódia e tal. E aí o pessoal diz, tá, mas como é que eu vou criar usuário? Não, vai ser o sistema de gestão de identidade que vai criar isso automático. Como é que eu vou colocar em grupo do AD, resetar senha, enfim, começou a citar essas várias. Vai ser o sistema de gestão de identidade, que nós temos que ter fluxo, vai fazer isso aí. E como é que eu vou aplicar patch? Te peguei, filho da mãe. Você fica aplicando patch no horário de trabalho, só porque tem o acesso à senha. Então, você tem que colocar uma camada de segurança e separar um pouco as coisas. Uma coisa é criar usuário, revogar usuário, fazer revisão. Isso é um processo de negócio que você pode e deve automatizar para tapar e passo com o último perímetro, que é a segurança. A segurança hoje as pessoas estão usando do celular, elas estão usando em VPN. Todo mundo aqui deve estar assistindo de VPN.
Tá? Então, todos esses controles são basilares e muito necessários para que você possa depois ir criando a tua camada de governança, né? Lembrando disso, a gestão de identidade é o último perímetro. Se você for uma pessoa, um funcionário de um homem só, mas a tua vida está ali, né? Você vai ter que dar direitos para as pessoas terem acesso às suas informações. Você vai ter que dar acesso lá a teus Google Drive, a teus Offices, aos teus G Suites, as informações do teu site. Como é que você vai controlar isso se você não tem basicamente uma gestão de identidade? Se você atende clientes, existe uma área chamada CIAM, Customer Identity and Access Management, que auxilia as empresas a identificarem melhor o comportamento dos seus clientes e fazerem ofertas personalizadas para isso. Tá? Como é que a AirTrust sabe disso? Empresa brasileira. Bom, nós lançamos uma versão do nosso sistema de gestão de identidade com suporte a CIAM em Nova York, naquela feira de varejo, NFR, em 2016. Tá? Estamos já conversando com alguns clientes com relação a isso, mas o importante é isso. A gente viu a tecnologia lá em 2016, porque leva tempo para que isso vá sendo absorvido para as empresas, né? Não dá para pular de uma montanha para outra, como dizia o Bob Dylan. Os negócios tem que acompanhar. Você tem que ir levando sob o ponto de vista do negócio. E sempre com a cabeça. O último perímetro de gestão de segurança, implantar processos básicos, buscando automatizar aqueles processos que efetivamente são mais doloridos, na medida que consomem tempo e paciência dos meus recursos mais nobres, gerando evidência disso com pontos de controle, porque todo esse meu trabalho se reverta em algo que eu possa mostrar para o auditor que eu fiz. Quando eu era auditor também, outro ponto, às vezes eu batia em empresas excelentes, a pessoa trabalhava para burro, tínhamos controles, mas não geravam evidências disso. E ainda me perguntavam, pô, Mauro, mas você viu que tem? Eu vi que tem, e eu acredito em vocês. Agora, o board que me contratou, eles querem evidências. Eu não tenho cacife para pagar a conta se acontecer uma fraude. Então, o nosso trabalho é garantir a venda da confiança. Vocês têm que me darem evidências para que eu possa transmitir isso, que existe uma razoável confiança. Com relação, se fazia muito trabalho de disaster recovery, né, tolerância à falha. Então, o que um acionista quer saber quando ele contrata, sei lá, um profissional Mauro, ou AirTrust, ou MT, para fazer um processo de disaster recovery? Ele quer saber o seguinte: eu tenho ações naquela empresa. Se acontecer um desastre de algumas proporções, o que acontece? Eu quero informação para tomar decisão. Se cair um Antonov em cima da empresa, destruiu tudo, ela acaba, as minhas ações viram pó, beleza, Antonov é raro cair, um risco, eu entendi esse risco. Se um funcionário esquecer de fazer o backup, ou se o sujeito colocar um data center sem nenhum cuidado e acontecer como já aconteceu, acho que um banco da Austrália aconteceu isso. Um maluco invadiu, criptografou tudo, criptografou o backup e jogou fora a senha. Acabou, a empresa fechou e não abriu mais. Então, a análise de risco e os processos de segurança que envolvem a gestão de identidade, basicamente ele vai coletar as informações para que o gestor possa tomar a decisão de negócio. Tá? Então, essa seria um pouco isso, proteger o último perímetro. E na dúvida, bom, os especialistas somos nós, conversa com a gente, vamos trocar ideia, a gente vai fazer o quê? O nosso conhecimento geral, que é a especialização do que nós já vimos em várias empresas, vai nos levar a entender o seu modelo de negócio e propor para você as melhores soluções. Então, aproveitar esse atendimento personalizado que você pode receber no Brasil, né, e a parte do nosso trabalho, como o Márcio falou, se manter arejado. A gente se conheceu lá fora justamente num evento onde a gente estava buscando tecnologia e validando tecnologia. A gente faz essas duas coisas, tá? A gente desenvolve alguma coisa aqui também, volta e meia a gente faz com alguma novidade, mas eu vejo esses 3 tripés: é desenvolver internamente, alinhado com o que está sendo cobrado lá fora, tá? Porque a gente tem cliente internacional, e validar muito isso, sim, medir forças com os profissionais e com as empresas lá de fora, porque esse aqui é o destino do Brasil. De alguma forma a gente vai competir, e fechando com o início, onde eu mencionei, a gente não tem síndrome de patinho feio, não. Tá? Não que me considere um belo cisne, mas pelo menos a gente tem, mas com certeza na área tecnológica a gente consegue competir de igual para igual. O Gartner tem 3 critérios para manter sua empresa no quadrante mágico. Eu sempre conto isso porque o próprio Gartner dá esse discurso. Capilaridade da empresa. Tem escritório em qualquer biboca do mundo, Malásia, São Paulo, África, etc. Não que São Paulo seja uma biboca, né, mas como exemplo de local.
faturamento do produto, quantos milhões ou bilhões de dólares você fatura com o produto. E terceiro, funcionalidades e qualidade do produto. Eu fiz um breve consulta no Google, procurando meus competidores, que são Oracle, IBM, CA e tal. Eu descobri que eu faturo menos do que eles e descobri que eu também tenho menor capilaridade. Então, a única razão para que nós estejamos no paper do Gartner é qualidade do produto. E cá entre nós, eu acredito que efetivamente é isso que vai afetar mais a tua vida, né? Como a vida da empresa que nos contrata, né? Afeta mais ter um produto de qualidade que passou por um crivo até maior do que o meu competidor brand name, do que eu ter um produto que passou mais ou menos, mas eu tenho escritório na Malásia, viu? Se você precisar uma foto de uma girafa africana, eu tenho um escritório no Quênia. Talvez ele não precise de atendimento na Malásia ou no Quênia. Talvez ele precise de um produto que passe por critérios importantes e alguém próximo dele. Mas, como disse, essa é uma decisão de negócio da própria empresa, né? Nós estamos aqui para ofertar nosso trabalho. Perfeito, Mauro. Tem já pessoas perguntando, né? Eu vou só aqui repassar o que a gente conversou hoje, mas a gente falou aí sobre a filosofia e importância, né, da gestão de identidade e também da LGPD, né, que é uma lei, né, que todo mundo vai ter que se adequar. A gente falou sobre o planejamento, quanto é importante planejar, né, para que você faça qualquer tipo de movimento. Então, o Cloud Assessment, né, é importante para que você faça esse planejamento de forma perfeita, né, que você consiga atingir seus objetivos. A gente trouxe aqui alguns cases, né, alguns cenários que você comentou, o Márcio também falou um pouquinho, as dicas também foram ótimas, né, a gente falou bastante. Eu queria que a gente falasse, para a gente encerrar, né, a gente tem pouco tempo aí e tentar responder algumas perguntas, já que se a gente não conseguir responder, a gente depois manda por e-mail, responde por e-mail. Mas eu queria que a gente falasse sobre futuro, né? Você falou aí de roubo de identidade, a gente está vendo aí uma tendência muito forte de utilização de inteligência artificial, né? E todo mundo falando aí de automações, né? De casa, residência, empresa, enfim. Né? Você falou também muito sobre automatizar sistemas, né? Eu queria que você falasse aí sobre o futuro, tendências, né? O Márcio também, para a gente poder fechar aqui rapidinho e tentar responder algumas perguntas aqui. Muito rapidamente, então, aqui, tendência, a senha está morta, viva a senha. Nós vamos conviver com senha por muitos anos ainda, mas vai haver um esforço com diferentes graus de sucesso, que é permitir que as pessoas façam acesso sem senha, com um pouco mais de biometria. O que você é, o que você sabe, o que você tem. Eu aposto muito em tokens de celular, com push, com essa estrutura. Vai aumentar a necessidade de processo. Como já mencionamos, o processo tapinha no ombro, está desaparecendo, as empresas estão cada vez remotas, todo dia eu vejo decisão, empresa tal decidiu ficar 100% remota. Como tudo na vida, e como a própria LGPD, eu sempre comparo com o Rio, que teve a enchente, né? A enchente que fala no Brasil, todo o Brasil é diferente, é como sinaleira, né? Sinaleira, semáforo, sinal, cada lugar do Brasil tem um termo, né? Tem um cliente meu que diz que eu sou o mais carioca dos gaúchos, respondendo já a provocação inicial do Márcio, então algumas coisas eu uso o termo carioca, né? Mas o Rio vai inundar e ele vai voltar. Só que ele nunca vai voltar para aquela margem onde ele estava, tá? Então vai ser necessário a gente entender que, por exemplo, criar processos dependendo da tecnologia e não por parte do humano, né? Eu, no tempo que eu administrava a rede, literalmente no século passado, de novo vou falar do Márcio ali, quase no meio do século passado, eu tinha lá uns servidores, umas máquinas grandes, né, que eu chamava de servidores, que rodavam um sistema operacional Unix. E tinha umas máquinas menores, chamadas clientes, que rodavam lá o Windows, Mac. E eles falavam através de um protocolo chamado, como é que era mesmo o nome? Eu dava aula desse protocolo na Federal, TCP/IP. E naquela época eu tinha essas dificuldades, que era criar usuário, revogar usuário, controlar de acesso direito, porque se eu botasse no grupo errado, o cara invadia, o cara não trocasse a senha. Claro que o mundo mudou, né? As empresas hoje já não usam mais tecnologia antiga, ultrapassada de servidores, clientes, protocolo TCP/IP. Mas caso você seja uma daquelas últimas empresas que ainda usa isso, não adianta, você tem que automatizar processo, porque no tempo em que eu fazia script, fazia isso na mão, você não tinha banco de dados, você não tinha web, você não tinha transformação digital. Então você
Se você tem essa tecnologia como suporte à tua empresa e ainda usa o método que eu usava quase 30 anos atrás, você não vai ser competitivo. Simples assim. E além de não ser competitivo, ainda corre o risco de tomar multas pesadas, que vão complicar ainda mais a sua vida, porque vai gerar problema recorrente. Tá? Então, é isso, gente. Automatizar processo, pensar na gestão de identidade como último perímetro, implantando aos poucos com pequenas vitórias, escolhendo bem o seu super-herói, fazendo o assessment e buscando parceiros locais que realmente podem te dar uma oferta personalizada e trazer tecnologias, como eu mencionei, o CIAM, Single Sign-On, que são duas tecnologias que a gente tem trazido na ponta para lá. Eu sei que a AMT tem um centro de especialização com servidores e com computação de alto desempenho, que também rivaliza com o pessoal lá fora. Então, é isso. Vamos conversar, estamos à disposição para efetivamente ajudar a todos. Legal, Mauro. É muito legal você colocar essa tua experiência aí para trocar com o pessoal. A gente tem duas pessoas aqui perguntando, a Adriana e o Eduardo Mata. A Adriana fala sobre tornar o Brasil menos competitivo. Na verdade, a gente já não é muito competitivo. É verdade. A gente tem um bocado de problema. É verdade, quando você fala que a lei ela pode ser uma inibidora. Inclusive, tem gente que diz, olha, se tivesse LGPD, jamais existiria o Facebook. O fato é o seguinte, o Facebook já existe. Ele já pega a nossa informação. Tem gente que pega a informação do Facebook. A gente precisa ter uma legislação e uma agência, porque senão vai inundar. Eu mesmo, outro dia, recebi um e-mail com informações de um cadastro que eu tinha com uma grande empresa que roda esse meu ambiente operacional aqui. E fiquei abismado. Poxa, como é que esse cara sabe qual é o relacionamento da minha empresa com essa outra empresa? Então, isso tudo pode ser usado contra você. Então, a gente, como precisa da LGPD, até porque a gente já está atrasado. Não vai ser a LGPD que vai atrasar mais a gente. Agora, a nossa parte é uma parte mais operacional. Na parte da MT, nós operamos a infraestrutura do cliente para que ele possa focar no negócio dele. Então, a gente garante desempenho, disponibilidade, segurança e a eficiência do ambiente atendendo aos requisitos dele. Nesse projeto nosso do telefone vermelho, a gente trouxe todas essas tecnologias aqui, né? Essa disciplina da gestão de identidade é uma coisa que você tem que... O Flávio, eu, quando nos envolvemos com Cloud Assessment de algum cliente, a gente de cara pergunta quem é responsável pela gestão de identidade, né? Muito como o Mauro falou em um momento. Não está no contrato isso está na entrevista, em que a gente bota de uma forma gráfica e apresenta para o cliente. Da mesma forma que apresenta a matriz de escalonamento, quando existe algum problema, da mesma forma que apresenta os compromissos de nível de segurança, o delineamento das capacidades, do plano de capacidade, o plano de recuperação de dados, plano de backup, tudo isso fica entregue de uma forma direta para o cliente. E o Cloud Assessment é isso, é entregar isso hoje. Se vocês acessarem o nosso site, vocês vão poder ter acesso a isso de uma forma rápida e gratuita, o que é principal. A gente vai ter, na semana que vem, aproveitando até o gancho que o Mauro deu, a gente vai apresentar a nossa parceria com a COP, onde a gente tem um centro de computação de alto desempenho aqui no Rio, que roda um HPC, e a gente coloca isso para a nuvem. Também a gente se conheceu lá fora por conta em 2012, a gente tem um projeto de otimização de código para paralelização, e isso foi como a gente se conheceu, foi já há bastante tempo. Mas, Mauro, é um grande prazer trabalhar contigo, ter essa parceria. Você é um cara que, independente da gente falar de trabalho, é agradável estar junto, conversando, essa tua visão das coisas, a alegria permanente, é muito, muito gratificante para a gente esse nosso encontro aí. Eu agradeço a você, Correia, pela ajuda e a condução nesse projeto. Mauro, a gente está junto aí, espero que as pessoas podem procurar a iTrust também na internet diretamente, pode procurar a MT, enfim, a gente não está muito preocupado com isso, porque a gente vê depois, isso vem naturalmente. A transformação digital, ela faz a criação das comunidades, né? Isso é outra questão que aparece. Então, o telefone vermelho é uma tentativa
de anunciar isso, de comunicar isso, para criar essa comunidade e facilitar a vida de todo mundo. Então, pessoal, na quinta-feira que vem, de novo às 11 horas, a gente vai ter o nosso último encontro da série Telefone Vermelho, e vai ser sobre computação de alto desempenho, HPC. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. Tudo de bom. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Um abraço. Vamos ver o esporte. Lifelong and prosper.